Fiquei com a impressão de que Cole não gostou muito de receber ordens minhas. Embora eu houvesse tentado apoiá-lo nessa tarde, perguntando num tom firme, mas bondoso, de que modo eu poderia melhorar as coisas no café e o que precisava ser feito, ele continuou se isentando da responsabilidade pelo modo como as coisas tinham se deteriorado. Era tudo culpa minha, insistiu ele, por não ter estado lá para cuidar do café. E sim, você adivinhou. Fui eu que tive que limpar o estacionamento no fim da tarde, nervosa com o possível aparecimento de intrusos roedores, enquanto ele se mandava com o caldeirão de curry para rearranjar a maldita noitada de pôquer num lugar alternativo. Como vão as coisas? Perguntou Matthew quando telefonei à noite. Já deixou a concorrência preocupada? Falei. Não exatamente. Ai, meu Deus. Na verdade, foi uma merda. Prossegui incapaz de me segurar. Despejei todas as minhas mazelas. A reação da Beth quando entrei na mercearia, o lixo, a música, a noitada de pôquer, o sanduíche de presunto, as centenas de libras que eu havia acabado de gastar no mercado atacadista para nos dar um estoque mínimo. Enquanto eu os desfiava, todos os problemas pareceram me cercar feito nuvens negras. Em que diabo eu tinha me metido? Quão idiota eu era para achar que podia chegar ali e segurar as pontas assim, sem mais nem menos. Caramba! Disse Matthew quando enfim terminei. Que pesadelo! Eu sei. Chego quase a querer voltar a trabalhar para aquele pervertido da Crossland. Para você ver como está tudo indo mal. Quer dizer, e se a garotinha ficar mesmo doente, depois de comer aquele sanduíche nojento de presunto? Poderia ser a gota d'água para o café. Fim de papo. Serei processada, irei à falência e... Por falar em Crossland, interrompeu ele, ignorando o meu drama. Sua agência de empregos temporários telefonou querendo falar com você. Passei o número do celular, já que eles pareciam não ter. Fiz uma careta. Havia uma razão para eles não terem o número do meu celular. Ai, meu Deus, eles devem estar telefonando para me esculhambar por ter largado aquele outro emprego. Formidável! Bem, vou esperar ansiosamente essa ligação. Devo ter soado completamente arrasada, porque o tom dele se abrandou. Ivy, você não tem que se submeter a isso tudo. Você sabe, não é? Pode simplesmente vender. Eu sei. Hoje eu fiquei muito tentada, pode crer. Dei um suspiro. Enfim, é melhor eu desligar. Preciso fazer scones para amanhã. Você? Agora ele estava rindo. Você fazendo scones? Eu sei. Retruquei na defensiva. Não zombe. Não vou zombar, não se preocupe. Garantiu ele ainda rindo. Não se você os assar, pelo menos. E também. Engraçadinho. Falo com você amanhã. Eu te amo. Também te amo. Pus o fone no gancho e afundei no sofá. O sofá da tia Jo. Ele ainda tinha um vago aroma do perfume de Seimiaki que ela gostava de usar e senti uma fisgada de saudade ao inspirar aquele aroma. Jo passara vários anos naquele apartamento, durante um tempo com Andrew, um cara com quem ela mantivera um longo e complicado relacionamento antes de ele morrer de câncer na garganta alguns anos antes. Os dois tinham brigas terríveis por causa deste lugar. Andrew queria que Jo vendesse o café para os dois assumirem juntos um restaurante maior e mais refinado em Newquay. Ela não queria. Jamais misture sua vida profissional com sua vida amorosa, gostava de dizer. Eu não vou a lugar algum. E não foi mesmo. Andrew não fora o único em sua vida. Eu havia descoberto recentemente que meus avós, os pais da Jo, sempre haviam reprovado sua decisão de se instalar na Cornualha e levar essa vida de praia. Na época, queriam muito que ela se casasse com o jovem pastor do vilarejo de Hampshire, onde Jo e mamãe foram criadas, e não conseguiram entender quando, em vez disso, a filha saiu pelo mundo. Jo e Andrew nunca se casaram nem tiveram filhos, e por isso, aos olhos dos pais, ela havia fracassado. Ignore o fato de que Jo era feliz, tinha um negócio bem-sucedido e levava a vida que sempre quisera levar. Isso não tinha importância para eles. Bom, eu sempre achei você genial, Jo! Declarei em voz alta ao lembrar a expressão tensa e fechada no rosto de minha avó toda vez que falavam da tia Jo. Para mim, você acertou em cheio!
Era estranho ficar no apartamento sem ela. Não parecia certo. O cômodo em que eu me encontrava, a sala, dispunha da mais perfeita vista da praia e do mar, o tipo de vista que era impossível a gente se cansar de contemplar. Ela havia pintado as paredes de um branco pérola acolhedor e mantivera a decoração simples e sem afetação. O quadro com a marinha acima da lareira, um par de vasos de cristal azul e... Meus olhos se arregalaram ao pousarem num conjunto de fotografias emolduradas em cima da estante baixa de livros pintada de branco. Ei! Essas eu reconhecia! Fui até lá sorrindo. Eram 3 fotos, todas da praia, sob luzes diferentes. Uma era do amanhecer, com os primeiros raios rosados refletidos na água calma. Outra era de um dia tempestuoso, muito parecido com o de hoje, quando a praia ficava cinzenta e deserta e as ondas pareciam raivosas e incontroláveis. O terceiro era a clássica cena do pôr do sol, com o céu rajado em tons de damasco, rosa e fúcsia e sombras compridas estendendo-se pela areia. De repente, lágrimas surgiram nos meus olhos, pois todas eram fotografias que eu havia tirado quando estava hospedada na casa dela. Jo fora a primeira pessoa a me dizer que eu tinha um bom olho para a fotografia. Você faz um enquadramento perfeito, dissera. Tem um talento natural. Ela sempre me incentivava a transformar isso numa carreira, sempre acreditar em mim. Fora a única pessoa de toda a minha família que não tentara me empurrar à força para uma carreira no magistério. Jo me entendia. Gostei de pensar nela olhando minhas fotos todos os dias, talvez endireitando-as ou tirando a poeira de vez em quando. Aquilo me deu vontade de pegar minha máquina fotográfica outra vez, de redescobrir a satisfação de captar uma foto perfeita. Eu havia desistido da fotografia, assim como desistira de tantas outras coisas, mas nessa hora desejei ter tirado outras fotos para a Jo, talvez de Oxford e Cotswold, e montando um álbum inteiro. A coleção Eve Flynn teria sido um ótimo presente de aniversário ou Natal, mas agora era tarde demais. Enfim, aquela não era a hora de pensar no que poderia ter sido. Eu tinha que fazer scones, e eles teriam que ficar bons à beça se aquele casal idoso havia ansiado por eles o ano inteiro, sem pressão. Eu nunca fui grande cozinheira, mas acabei me convencendo de que era só porque não me importava muito com toda aquela história de picar e ralar e bater. Tipo, qualquer um podia cozinhar, não é? Qualquer um podia jogar umas coisas numa tigela e bater e depois enfiar tudo no forno. Eu tinha certeza de que saberia fazer assados maravilhosos para o jantar e sopas incríveis, além de bolos com coberturas requintadas, se tentasse dar absolutamente o melhor de mim, concentrando-me ao máximo e não me deixando distrair pelo rádio ou pela mensagem de texto de uma amiga. A questão é que agora que eu estava de fato na cozinha da tia Jo, franzindo a testa para sua receita de scone, aquilo me pareceu muito mais difícil. A manteiga não se misturava direito com a farinha de trigo. A maior parte dela parecia ter ficado presa sob as minhas unhas e eu não sabia ao certo a diferença entre açúcar refinado e açúcar mascavo. Quanto ao leitelho, que diabos era isso? Algum tipo de leite? Nunca tinha ouvido falar. Mordi o lábio me perguntando se deveria jogar leite comum na massa ou se isso seria um terrível fapá. Será que a senhorinha apaixonada por scones morderia um dos meus esforços e ficaria horrorizada com a ausência de leitelho? Desculpa, querida, mas isso definitivamente não é um scone, diria. Que pena. Aqui era um café tão bom. Droga! Por que era tão complicado? Por que eu não tinha prestado mais atenção quando trabalhava aqui, pedido a Jo para me dar umas aulas sobre confeitaria? Fui ficando nervosa ainda com as mãos na tigela, me perguntando se seria embaraçoso demais ligar para minha mãe e pedir orientações. Veja bem, ela também não era um as na feitura de bolos. Na verdade, seu conselho provável seria: ora, compre scones no mercado. Eu estava chegando rapidamente à conclusão de que, na verdade, essa poderia ser a melhor opção para todos os envolvidos, quando fui detida por uma outra olhadela na receita. O papel estava desbotado e marcado por dobras, havia uma impressão digital gordurosa num dos cantos, como se ele tivesse sido segurado por uma mão suja de manteiga. E havia até vestígios ainda visíveis de farinha de trigo.
claramente essa era uma receita que tinha sido muito usada e querida. Tive uma visão da Jo, parada bem ali onde eu estava, usando seu avental, cantarolando ao som do rádio e pesando, misturando e abrindo sua massa de scone. Eu não podia simplesmente dar as costas a essa receita como se ela não existisse e ir ao mercado. Essa receita fazia parte da história do café, simbolizava tudo que havia de bom e real nesse lugar. Respirei fundo e li a receita até o fim mais uma vez,